A gente vai dar uma rápida pausa aqui, porque o ministro da Fazenda está falando agora no gabinete em São Paulo. Vamos ouvir, depois a gente volta para cá. No escritório do Ministério da Fazenda, que fica na Avenida Paulista, em São Paulo. Ao lado dele está o novo número 2 da pasta, o secretário executivo Dário Durigan. A gente está esperando o posicionamento dos colegas para ver o que Fernando Haddad tem a dizer. Hoje foi divulgada mais um aumento de nota de rating de uma agência de risco internacional. Isso foi mais uma vez celebrado, além da nota que foi divulgada pela Fitch no meio da semana. A gente vê um outro colega ajeitando microfones ali no púlpito para a gente poder acompanhar essa coletiva do Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, apostos provavelmente para fazer uma declaração em relação à elevação da nota feita pela agência DBRS, que elevou a nota de crédito do Brasil para nível BB. Essa elevação é a segunda nesta semana. Eles elevaram de BB low, BB baixo, para BB com uma tendência estável. E na decisão, a agência DBRS Morningstar fala da perspectiva de declínio nos riscos fiscais do país, destacando os esforços de reformas que contribuirão para a melhora nos resultados primários nas contas públicas no período 2023-2026. Isso vem sendo destacado pelo Ministério da Fazenda, inclusive por ser exatamente o período de mandato do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente vê algumas pessoas, acredito que assessores ali, mostrando algumas informações para o ministro Fernando Haddad, enquanto não começa essa entrevista coletiva. A mesma agência que foi destacada, agora sim ele vai falar, vamos ouvir. Eu só queria comentar que hoje uma quarta agência de rating, né, se manifestou. A gente está habituado com as três mais conhecidas, né, ASP, Moody's e Fitch, mas tem essa agência canadense, né, a DBRS, que hoje mudou a nota do Brasil também. Então eu penso que às vésperas de uma semana importante, que é a primeira reunião do segundo semestre do Copom, é importante salientar que o mundo inteiro já compreendeu que está acontecendo alguma coisa boa no Brasil e que o rumo dado para a agenda econômica vai ao encontro do que o Brasil precisa para restabelecer a confiança, atrair investimentos e, sobretudo, gerar bem-estar para a população brasileira. Nós vamos encaminhar, como vocês sabem, um orçamento no final do mês. A ministra Simone Tebet está muito alinhada, né, com a Fazenda e com como a peça orçamentária está sendo construída, tanto do ponto de vista das receitas quanto do ponto de vista das despesas. Saiu o dado do desemprego hoje também em queda, mas nós não devemos nos iludir com isso, que apesar do desemprego, né, do índice de desemprego estar abaixo da média dos últimos anos para o mês, né, já dessazonalizado, a economia está sofrendo um processo de desaceleração por conta do juro real na casa de 10%, o que é quase o dobro do país que mais cobra juro depois do Brasil, mais paga juro, perdão, depois do Brasil. Então, estou querendo situar vocês o seguinte, os ventos estão favoráveis, o mundo está olhando para o Brasil com outros olhos, com outra percepção, mas está mais do que na hora de nós alinharmos, né, a política fiscal e monetária para o Brasil voltar a sonhar com dias melhores. A inflação está muito controlada, inclusive os núcleos, serviço, alimento, está tudo muito controlado. E isso nos dá um espaço, na comparação internacional, nos dá um espaço extraordinário de crescer mais e gerar mais oportunidades. O que está rendendo agora para o Brasil?
crescendo, inclusive nós abrimos a edição destacando esses dados, né, de um primeiro semestre bastante positivo para o governo, mas já vem uma agenda bem intensa aí a partir da próxima semana, em agosto. Pergunto sobre os esforços, claro, falando agora de fiscal, também com a econômica, mas principalmente como vai ser esse foco a partir da semana que vem, principalmente com as casas, né, Câmara e Senado. Então, eu penso que a agenda de agosto da Câmara, ela está bem alinhada com dois projetos importantes. O marco de garantias, que na verdade está voltando para a Câmara, depois de ter sido aprovada na Câmara e no Senado com alterações, por isso que ele volta para a Câmara, mas eu penso que o presidente Arthur Lira, o relator do Senado, o senador Everton, estão muito alinhados no propósito de dar uma satisfação a essa questão do crédito. Nós podemos realmente baixar os spreads se nós aprovarmos o marco de garantias e, obviamente, a palavra final sobre o marco fiscal. O arcabouço precisa ter a sua solução definida até para que a peça orçamentária possa ser concluída e encaminhada para o Congresso. Nós dependemos dessa decisão para fechar o texto da PILOA, né, do projeto de lei orçamentária anual. Ministro, Esses dois projetos são os prioritários nossos. Ministro, o presidente da Câmara falou da reforma administrativa. Quem queria contar os planos do governo em relação a isso? Olha, essa é uma atribuição do Ministério de Gestão e Inovação. Mas é que impacta também a economia. Quem está... Olha, muitas vezes se dá uma importância de curto prazo para a reforma administrativa que ela não tem. Ela é um projeto importante, assim, você organizar melhor o serviço público, tudo isso faz parte da missão, né, do MGI. O Ministério tem esse propósito, né? E eu penso que ele precisa se manifestar em relação às diretrizes dessa reforma, os princípios dessa reforma, né, para endereçar a opinião do governo sobre como ele, o governo, entende a reforma administrativa, né? Há vários pontos que são senso comum, aperfeiçoamento dos concursos, que estão muito debilitados, a maneira de selecionar os profissionais, o concurso público precisa ser repensado, o estágio probatório precisa ser repensado, precisa funcionar melhor, a efetivação do profissional e a evolução na carreira pode ter outros componentes que hoje não são considerados. Então, isso tudo é importante, mas imaginar que isso tem impacto de curto prazo, eu penso que é vender uma tese difícil de sustentar. Essas elevações das notas pelas agências de risco mostram que a equipe econômica tem feito o que deve ser feito, da forma como tem que ser feito, e já pavimenta ou ajuda numa queda de juros futuros? Com certeza, não está pavimentado o caminho, né? No começo do ano a pergunta era se o juro ia cair, depois passou a ser quando o juro ia cair, e agora é quanto o juro vai cair, né? Mas eu penso que isso está definido, o começo de ciclo está definido. Eu penso realmente que há espaço para um corte razoável, né? Um início de corte razoável, porque nós estamos muito distantes do que o BC chama de juro neutro, que é inferior a 5%. Nós estamos com o dobro do juro neutro. Então tem um espaço generoso aí para aproveitar, mas quem vai definir é o Banco Central. Nós temos agora 2 novos diretores que estão levando informações, percepções, que podem auxiliar o colegiado a se manifestar. E nossa proposta é sempre cooperativa, né? Nós estamos oferecendo os melhores subsídios por uma tomada de decisão robusta, né? Eu tenho as minhas convicções que todos conhecem sobre esse tema. Penso que o espaço é real, é concreto e deve ser aproveitado, né? E isso pode inaugurar um ciclo de crescimento sustentável para o Brasil. Eu sei que não será fácil todas as tarefas que nós temos pela frente, mas aquilo que nós já contratamos no primeiro semestre e podemos contratar no segundo, com o orçamento equilibrado e com as medidas
de equilíbrio fiscal anunciadas, que efetivamente vão dar um conforto para o país voltar a pensar o médio e longo prazo. Sair do curto prazo e pensar o médio e longo prazo. Ministro, o caminho está pavimentado, a decisão é do Banco Central. O que o governo pode fazer para, de alguma maneira, tentar